Chegamos ao 18º episódio do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre doenças e testes genéticos. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos o médico geneticista Rodrigo Florencio. Um prazer tê-lo aqui. É um prazer estar aqui, Cíntia. É uma honra estar aqui com você, com a sua história de vida aí que eu conheço razoavelmente bem pela sua família. E é uma honra poder ajudar aqui também a falar sobre esse campo. É um campo novo na medicina, que é a genética médica, né, que a gente chama até entre os geneticistas, que é a nova clínica médica diante das possibilidades diagnósticas e futuros tratamentos. Então a gente pode falar um pouquinho para tirar algumas dúvidas e esclarecimentos. Que bom. Doutor Rodrigo, quando a gente fala, sobre doenças genéticas, testes genéticos e até mesmo a própria genética, sempre vem a dúvida inicial, Qual que é o papel da genética para vocês fazerem diagnóstico e tratamento de doenças? A genética tem algo interessante que ela não tem um tecido-alvo, né? Por exemplo, o nefrologista trabalha com rim, o neurologista com o sistema nervoso, o pneumologista com o pulmão, o cardiologista com o coração. A genética ela trabalha com o DNA, então torna isso bem vasto, né? Eu lembro que às vezes a gente estudando, meu pai era hematologista, e ele dizia, a genética é tudo, né? Agora cabe entender o que é genético hereditário, o que é transmissível, né? Mas tudo é genética. Então a genética ela ficava no campo um pouco esquecido até a década de 70 e 80, quando começou-se a implantar a residência médica em São Paulo e começou a ter uma divulgação maior, quando se associou os exames, porque a gente tinha um campo escuro, um quarto escuro, em que começou a ser iluminado. Então a gente sabia que tinha muitas doenças que tinham uma certa gravidade, que tinham um entendimento de que havia uma tendência familiar, uma tendência de doenças, mas a gente não sabia de onde era. A gente tinha noção que já desde Dawson Crick, em 1953, eles fizeram a revelação do DNA e sabia que aquele DNA trazia alguma informação, mas a gente não sabia identificar, sabia que o DNA era o segredo, né? Ele chamou até que era o segredo da vida, né? Quando eles revelaram até no pub em Cambridge. Mas a gente não sabia ainda fazer os exames para isso. Aí com a evolução na década de 80, 70, 80, o cariótipo se popularizando e a bioinformática, a genética acaba então na virada do século, agora de 2000 para cá, a ter uma, digamos assim, uma importância maior e começa a conversar mais com as outras especialidades. O que era uma coisa de cientista, de laboratório, começa a invadir ou ocupar um espaço junto com as outras áreas médicas. Então, o que o geneticista, o médico geneticista hoje, ele trabalha tanto em campo, hospitalar, consultório, laboratório e a parte acadêmica, é justamente untar e linkar esses termos genéticos com as outras especialidades. Ok, o senhor falou dessa questão de que cada vez mais vem sendo conhecido tanto na medicina, na ciência, quanto para a população em geral também. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que com o avanço do diagnóstico para o câncer de mama, por exemplo, a gente vem escutando falar mais sobre o papel aí da genética, dos testes genéticos. Tem aí o BRCA1, o BRCA2, que se faz hoje para investigar, enfim, o risco para se ter câncer de mama, e aí tem a sua relação, acredito que com próstata também. Foi exatamente isso, foi com aí esse avanço no diagnóstico do câncer de mama que a gente começou a ouvir a falar mais sobre isso. Teve uma repercussão grande, né, com a Angelina Jolie, em que ela foi capa da Veja, capa de outras publicações, acho que na América, né, em que ela tinha uma história, não sei exatamente o heredograma, né, que é aquele desenhozinho que a gente faz da família, mas tinha a avó bilateral, pai e mãe, dos dois lados, e tinha também a genitora, enfim, tinha um caso forte de mama, câncer de mama na família dela, e ela teve a iniciativa de testar logo, ela não esperar, porque parece que ela teve um sofrimento grande diante de perdas, né, UTI,
o desgaste que é um câncer, um tratamento, e às vezes até sem uma solução ou uma resolução. Então ela fez o teste, e diante do teste ela fez o que a gente chama de um tratamento ou cirurgia profilática, ou seja, seria o método curativo, ou no caso, antecipatório, né? Você faz a cirurgia redutora de risco. Então você, no caso, retira as mamas e o ovário, aí no tempo hormonal correto, e você evita que haja o aparecimento do câncer. Então isso é um dado importante porque ela usou e divulgou esse tipo de teste para que ela pudesse, através dessa mutação, não ter o câncer de mama. Aí ela fez os procedimentos, aí tem depois a expansão, etc. Mas, de fato, ela conseguiu traduzir de maneira mundial essa colocação. E aí realmente impulsionou muito. Além, claro, de outras pessoas mundialmente conhecidas com outros tipos de doenças começaram também a falar. E aí o que a gente entra também da parte do câncer, bem para as doenças raras, doenças hematológicas, doenças nefrológicas, neurológicas, aí é o que eu falei do campo. A genética acaba tendo esse para-brisa, né, que atinge vários campos da medicina, ou vários tecidos, e não necessariamente é um ponto restrito, mas sem dúvida esse fato de Angelina ter divulgado, ter declarado ser portadora da mutação, BRCA1 ou BRCA2, eu não lembro exato, mas são praticamente irmãs, que atinge mama e ovário, foi sim um fato importante. E desde então a gente vê aí que vem se popularizando, as pessoas conseguem ter esse acesso, mas eu tenho uma dúvida, doutor Rodrigo, como que o senhor se interessou aí pela genética, né? O senhor tinha outra especialidade, fez residência em outra área, e aí depois a genética chamou a atenção, ou desde então foi genética mesmo? Não, eu sempre fui meio que generalista, né? Inclusive eu pensei muito em jornalismo também. Gosto muito. Ia ser meu colega. Estou completamente apaixonado por jornalismo. E eu sempre gostei de cultura geral, muito forte em mim. É uma coisa que eu acordo ouvindo rádiozinho AM, ainda de pilha. Eu acho que o Romero Maia Leite fazia a mesma coisa, né? Eu acho que nesse ponto eu sempre fui muito generalista, mas eu gostava muito de biologia, gostava de célula. Meu pai é hematologista, era citologista. E aí, meio que nesse campo, quando eu fui fazer a residência, na USP, em São Paulo, abriu, já tem um certo tempo, a residência em Ribeirão Preto, em São Paulo, e capital, e em alguns poucos lugares, em 94, esse tipo de residência que abordava a genética. E minha mãe alertou, dá uma olhada. Eu passei em pediatria, em São Paulo, passei em clínica aqui, e acabei indo para São Paulo quando eu passei em genética, na USP, e fui ver como é que funcionava. E me interessei, entrei na residência. Nós temos um ano de pediatria, um ano de clínica, médica, e permeado por laboratório e anatomia patológica, neurologia, endócrino, hemato, voltado para a genética. Então você faz a residência num misto pediatra e clínica adulto, voltado para o último ano em genética médica. Aí você vê genética de populações, aí você entra para os campos hospitalares, laboratoriais, e aí depois eu migrei para a Inglaterra, onde eu fui fazer biologia molecular, que era justamente esses testes, BRCA1, BRCA2, e começou-se a planificar em permeio de se colocar com aquilo que a gente chama dos testes, que a gente chama sequenciamentos e painéis genéticos. Então, começou-se ali a trabalhar painel para câncer de mama, painel para Alzheimer, painel para Parkinson. Então, você pode fazer um teste geral, ou se o paciente tem aquele setor médico mais interessado, ou a patologia, você drena para aquele painel genético. Então, é isso que a gente chama de mapeamento genético. Isso, mas você pode dar um mapeamento geral, que às vezes se perde, porque às vezes alguns pacientes chegam doutor Rodrigo, eu quero fazer um teste genético geral. Aí uma pergunta difícil, assim como você diz, olha, eu quero passear pelo mundo. Certo, mas me dê um país, me dê um continente, né, que eu possa, ou me dê uma cultura que eu possa tentar entender melhor, porque às vezes não é fácil fazer o geral, é possível. Tem o genoma, o exoma, mas às vezes o mais comum é você estudar um determinado setor, né? Então aí, por isso que aí
aí, como médico, eu caí para o campo de cariótipo, que são os exames dos cromossomos, o CG-HRAY, que é o cariótipo mais específico, e aí vem também os painéis genéticos que a gente comentou do câncer, entre outros. Aí a gente vai montando os exames e as patologias vão chegando, né? Às vezes você monta os exames, é como se a gente montasse o exame e finalmente as patologias vão seguindo. E nisso os colegas médicos também vão se interessando. Aí a gente vai se inserindo. Tanto que eu acabei, voltando um pouquinho na minha formação, caindo muito para hematologia, porque meu pai era hematologista, ajudou. Minha mãe trabalhava com patologia clínica também na parte de diagnóstico. E acabei entrando para transplante de medula óssea, onde transplantei muita leucemia, anemia de Fanconi, falciforme, doenças genéticas que atingiu a hematologia. Então, a leucemia hoje não tem nenhuma leucemia que não tenha que fazer um teste genético, porque dependendo do tipo, você precisa transplantar ou não. Então, a genética acabou que mostrando, às vezes, quartos escuros ou janelas nessas especialidades que você mudava o diagnóstico. Então, por exemplo, falar aqui um pouquinho, a gente falando sobre câncer de mama, mas um assunto interessante que é a leucemia mieloide aguda. Tem uma leucemia chamada M3, que uma vez achada a translocação genética dela, essa é a única leucemia que não precisa transplantar. O paciente se cura só com tratamento quimioterápico e depois por via oral. E você não precisa transplantar o paciente, quer dizer, você não submete a um transplante, que é bem pesado. Fiz mais de 1000 transplantes ao longo da vida, e esse transplante ele é evitado porque a translocação mostra que torna-se de bom prognóstico. Então o paciente toma menos quimioterapia, tem menos internação, menos UTI, menos transfusão, e aí vai. Então é meio que um passeio bem geral, né? Então, a genética ela pode ajudar um paciente enquanto ele convive com determinada doença também. Porque no imaginário da população em geral, o que é que a gente pensa, né? As pessoas, não, eu vou fazer um teste genético e aí vou ter um resultado que vai me mostrar que eu tenho um risco de desenvolver uma doença tal. Não sei se isso acontece também em consultório, e as pessoas ficam preocupadas, querendo saber como é que vão lidar com essa informação. Né? É verdade. Ainda tem muitas doenças que não têm cura. E, às vezes, lidar com isso não é fácil. Mas a gente vai poder ficar pesquisando. Por exemplo, hoje eu atendi uma paciente com câncer de mama e que o BRCA foi negativo, BRCA 1 e 2. Aí você pede um painel, hoje a gente já sabe que antigamente a gente achava que eram só 2 genes. A medicina foi avançando, pulou para 12, 16, 19, hoje o painel tem 25. Tem, claro, imagine um bairro onde você tem 2 prédios maiores, que seria o BRCA1 e o BRCA2, e prédios menores, ou seja, genes menos, digamos, nocivos, mas que podem indiretamente causar também o câncer de mama. Foram 25 detalhados até hoje. Então a gente pede esse painel. Ela conseguiu, por meio de um outro colega médico, ampliar mais ainda e descobriu que ela tem o gene do Fanconi, que é uma anemia. Mas se descobriu que esse Fanconi, que é um bairro, vamos dizer, eu estudei esse bairro aqui, é um bairro mais longínquo dentro do DNA dela, essa fumacinha pode, em raros casos, uns 13 a 15 no mundo, atingir a mama. O que é que a gente faz? Ela perguntou, inclusive, para mim, o que é que eu faço? Você vai vir semestralmente, onde a gente vai pedir exames que vai marcar indiretamente se há chances de a doença voltar e de a mama ser atingida na outra mama ou no ovário. Então você vai fazer, às vezes você não vai ter as doenças, mas você vai ter a maneira de fazer a profilaxia. E aí vale também para essa pergunta casais. Eu estou tendo muitos casais que vão engravidar e que querem ter filhos normais. Afinal de contas, a gente está hoje num mundo em que antigamente a gente pegou famílias de 10, 15 filhos. Hoje a gente tem uma redução natural por conta de mestrado, doutorado, seja na população mais abastada ou até a natural diminuição de filhos que a gente acompanha naturalmente nos países em desenvolvimento. E a gente percebe que os casais estão preocupados em ter filhos ditos normais ou com menos doenças. Então a gente faz exames pré-concepção, faz o acompanhamento concepcional de toda a gravidez, trombofilia, riscos de perda de abortos, e o pós, que é o acompanhamento do desenvolvimento. Então, e nesse permeio surgem, para cada faixa pré-concepcional, inter, né, ou seja, a fase da gravidez e a fase de pós, surgem todos os exames, né, e até a parte do etarismo do câncer.
Então, meio que a genética também trabalha, além dos campos, também nessa geração pré-natal, neonatal e o pós. O senhor deu aí uma indicação, né? Quando a gente pensa, o teste genético é para todos? O senhor deu uma indicação aí dos casais que planejam ter filhos. Mas se a gente pensa aí, quais seriam as outras indicações? Por exemplo, uma pessoa que está acompanhando a gente aqui agora, que pensa, será que eu tenho a indicação para fazer um teste genético e como esse teste poderia me ajudar? Geralmente, às vezes, a gente tem sempre a colocação da genética sempre com doenças raras, né? A gente tem mais ou menos 13 milhões de pessoas no Brasil com doenças raras. Em Pernambuco, a gente talvez tenha em torno de 6% da população, 500 a 600 mil pessoas com doenças raras. Mas existe também testes genéticos poligênicos que você calcula esse score poligênico em que está surgindo. Então, a genética antigamente, como eu falei, cabia para aqueles casos, né, mais de quarto escuro, né, imaginando que a gente seja um prédio biológico de 30 andares e a gente estava ali no 18º andar, no quarto escuro. E a gente não sabia de onde vinha um vazamento do nosso prédiozinho lá. À medida que ela está avançando, a bioinformática, que é onde faz a leitura genética desses testes, está conseguindo entender os scores poligênicos. Então, a gente tinha antigamente, na minha família tem uma tendência à pressão alta, tem uma tendência a diabetes, que, vamos dizer assim, são as doenças mais populares ou mais frequentes, né, na população mundial e brasileira. Tireoidite, Hashimoto, entre outros. Então, antigamente, aí você fala, tem um teste genético para isso? Não. Mas agora a gente está entendendo também que existe o teste poligênico, é o score em que você pode testar um conjunto de genes, em que você pode determinar se aquela família ou aquele paciente tem uma tendência maior a isso. Então, começa a sair um pouco daquela especialidade mais específica, mais de canto, e começa a se espalhar mais na mesa essa área para atendimento da população. Além, lógico, já do que a gente comentou, dos cânceres de próstata, pâncreas, estômago, Alzheimer, autismo e leucemias. Então, esse é um ponto importante, porque o número de autistas aumentou bastante. Então, entra um pouco, talvez aqui para, às vezes, neurodivergências. Então, algum familiar com ansiedade, depressão que atinge muito. Tem muito fator genético envolvido. Vamos aproveitar então, porque neurodivergência é um tema que está muito em alta, as pessoas têm se interessado cada vez mais e estão mais conscientes sobre o assunto. Como que a genética ela pode ajudar aí nessa questão da neurodivergência? Por exemplo, autismo. Uma família que tem uma criança com autismo, por exemplo, pode se beneficiar com o teste genético em relação a condutas terapêuticas? Doutor Rodrigo. Sim, há alguns casos, porque a gente tem, se a gente fosse separar, existe o autismo essencial, que é um autismo mais leve, um autismo ou neurodivergência, que às vezes com comorbidade de TDAH, transtorno de oposição e desafio, transtorno explosivo intermitente, que tanto a genética como a psiquiatria e a neurologia trabalham juntos. E existe o seu autismo que a gente chama essencial mais leve. E tem um autismo sindrômico, aquele em que a gente detecta na genética do exame alterada, seja no cariótipo, por translocações, por trissomias, seja no teste do CGH-Ray por microdeleções, microduplicações, ou até mesmo no exoma, que é o DNA mesmo, onde a gente estuda. E por vezes, usando a farmacogenética, a farmacogenômica, a gente pode mudar o tratamento desses pacientes com mais terapias, com mais medicações, com medicações às vezes não específicas, mas um conjunto de polifármacos em que você pode ter um direcionamento melhor. Esse tipo de alteração genética detectada a gente coloca em fóruns de discussão, em congressos, os nossos próprios links com os Estados Unidos, ou com a Europa, ou com o Japão, Austrália, onde a gente coloca o caso em questão, colocando, lógico, a privacidade acadêmica, e que as pessoas opinam e falam, olha, eu tenho um caso parecido, eu tenho uma mutação similar, e a gente, o que você está fazendo? Até que o sonho de a gente chegar à terapia gênica, que já tem para a miotrofia espinhal, por exemplo, onde a gente vai poder corrigir esse DNA. Mas enquanto a gente não corrige, já está chegando o teste genético e a terapia gênica associada. Mas enquanto a gente não tem, a gente pode ampliar para o tratamento farmacológico de melhor ganho para esse paciente. Então tem sim
Na hora que você detecta, até porque essa criança, se uma vez ficando boa, ela vai ter filhos. Se essa criança pode passar para os outros filhos e pode evitar, sabendo qual é o teste, porque você tem a fertilização, tem um embrião selecionável. Além do que você pode também ajudar pessoas. O que eu tenho visto muito, Cíntia, vários pais chegam para mim, às vezes hoje eu atendi uma família com 3 crianças, uma de 16, uma de 12 e outra de 10. Todos 3 neurodivergentes. A mais velha com a depressão grave e ansiedade. O do meio com TDAH e a mais novinha com ansiedade e depressão. E eu pedi o teste genético inicial e já ali percebi que o pai tem o mesmo problema. Então, quase que praticamente o que eu tinha, uma grande população de crianças em atendimento, hoje boa parte da nossa faixa etária no consultório está aumentando muito porque os pais, inclusive os avós, vindo para novos diagnósticos, né? Recentemente, agora vindo para cá, a Angélica comentou sobre Anthony Hopkins, que é o ator, né, famoso, que descobriu uma neurodivergência aos 70 anos e que se propôs a tratar e falar sobre o assunto. Então, assim, falando um pouco dessa parte geral, os testes genéticos estão aí justamente para dar essa conotação de melhoria, né, até para futuras gerações. E o entendimento das gerações anteriores. Muitos entendimentos familiares que havia por escapes desses problemas, ou até profissionais, né, às vezes por neurodivergência profissionais que traz esse problema, pessoas difíceis, e que a gente tratando com melhor fármacos, com uma boa indicação psiquiátrica, genética e neuro, a gente consegue melhorar. Quando a gente pensa nessa questão, né, uma criança, então um próprio adulto, né, com um distúrbio de comportamento que faz parte aí de um espectro de determinado transtorno, de determinada condição. E é um sinal, um distúrbio de comportamento, ele não consegue ser controlado com uma medicação, enfim, que é usada em ampla escala, por exemplo. Um teste genético como esse, Dr. Rodrigo, poderia dar pistas de uma melhor medicação para um caso como esse? Ou algum outro distúrbio aí que não consegue ser controlado com um tratamento convencional? É o que a gente chama da farmacogenética ou farmacogenômica, né? A farmacogenética é aquilo que envolve a parte hereditária da nossa reação positiva ou negativa a determinadas medicações, e a genômica é o DNA, ou seja, o DNA e a sua correlação com essas medicações. Sim, hoje a gente está levando em consideração, principalmente para a parte psiquiátrica, neurológica e a parte neurogenética, onde a gente pode lançar mão desses e ver qual a melhor medicação. Essas medicações às vezes são muito caras e às vezes você pode perder tempo e em custo alto, inclusive de saúde coletiva, saúde pública, onde você às vezes despende, né, muita medicação, e às vezes um custo alto para manutenção, e porque essas medicações são feitas às vezes por um longo período. E às vezes você sabe ali que a metabolização, se ela é muito rápida, geralmente não causa um bom efeito. Então a metabolização tem que ser no tempo suficiente para que os receptores sejam todos ocupados ou acoplados. E aquilo gerar o efeito que você espera de melhor para aquele paciente neurodivergente ou esquizofrenia, etc. E aí você vai começar a drenar com esse tipo de exame, uma melhor seleção terapêutica. Sem dúvida vai ser um passo. À medida já está se popularizando, mas eu acho que vai ser algo que não vai ter escapatória no futuro. Eu perguntei isso ao senhor por quê? Tem um psiquiatra, Mauri Cantilino, ele dá muita entrevista aqui para a gente. E ele falou já há uns anos aí sobre isso, né? Como é que essa parte aí da genética tem ajudado no tratamento para a depressão de alguns pacientes. E uma coisa importante que o senhor colocou é importante não perder tempo, é importante achar o tratamento correto, porque tem o quê? Perda neuronal, é isso? Quando não trata de forma correta e o paciente não tem resposta? Há perdas, né? Seja ela na faixa etária de aprendizado, né? Seja ela na faixa etária de consolidação do aprendizado, né? E as etapas de vida, né? Das mudanças de série ou mudanças de faculdade. E há perdas, né? Naturalmente, a partir de 40, 50 anos a gente começa a ter, e você pode retardar, né? A medicina ela está avançando para esse filigrana, esses detalhes realmente de
de tratamento. Então, isso pode sim ter perdas e quando se fala de neurologia, às vezes o neurônio ele não tem tanta facilidade de regeneração, quase nenhuma. Então, a gente tem que entender toda essa parte como algo bem significativo, sem dúvida. Agora, e o acesso, doutor Rodrigo? Se a gente pensa aí na aplicação aí dos testes genéticos, da própria genética, para a população em geral, a gente pensando em saúde coletiva mesmo. Eu sei que o acesso ainda hoje, infelizmente, não é tão fácil. Uhum. E eu sei também que algumas pessoas chegam a procurar planos de saúde, por exemplo. O plano de saúde cobre a maioria hoje ou infelizmente não? Hoje melhorou. Teve uma resolução em 2014 em que uma portaria popularizou mais os testes genéticos com a formação de centros de referência para doenças raras, doenças genéticas, e que está se implantando no Brasil. A Covid atrapalhou todo mundo, literalmente o planeta todo, e claro que houve um retardo nas implementações, porque a Covid cessou durante 3 anos todo o sistema público, né, que acabou drenando para o problema. Mas hoje está havendo uma melhoria, embora agora, recentemente, algumas medicações foram bloqueadas, né, com o problema dos custos, que realmente os custos precisam ser revistos, mas eu acho que vai resolver, porque a gente entende também que a condroplasia, a miotrofia espinhal são situações em que hoje tem remédio, então hoje o que antigamente não se usa mais esse termo anão, que é o acondroplásico, ele consegue crescer mais, porque tem uma medicação para isso. A miotrofia espinhal, que era um bebezinho que faleceria com 2, 3 anos de vida, hoje ele pode viver normalmente, né, na terapia gênica, e acho que o governo, sim, junto talvez com as seguradoras privadas, podem sim exercer um papel para resolver isso. Voltado para seguradoras, né? A gente tem mais ou menos 203 milhões de habitantes e a gente tem mais ou menos 50 milhões, 55 milhões de pessoas sob o teto das seguradoras privadas, né? Cada dia está melhor a liberação desses exames. Isso é nítido. Há bloqueio? Há. Às vezes você pede a primeira vez, faz um novo laudo, repete. Eu sempre tranquilizo, olha, tenha calma, a família, os pais, às vezes o paciente com câncer, mas vai liberar. Hoje está melhor. Eu acredito que com a Covid travou um pouco, porque houve um prejuízo geral, tanto no SUS como para as seguradoras, mas eu acredito que ao longo desses próximos 2 anos, 25, 26, 27, 28, eu acredito que esses próximos 2, 3, 4 anos, a gente vai voltar ao estágio de velocidade que a gente estava em 2019, 2020, quando a gente caiu na Covid. Eu acredito que sim, que vai melhorar. Quem tá, por exemplo, trabalho também com oncologia, com hematologia, tem muitos testes que ainda estão sendo negados para doenças iminentes. Leucemia, um paciente muda de um dia para o outro. Eu trabalho em emergência hematológica, um paciente pode mudar. E às vezes uma demora, um sábado para o domingo, às vezes pode ser, não digo fatal, mas complicador. Então a gente sabe que isso às vezes, mesmo em situações arenosas e difíceis, como câncer e hematologia, que é a parte oncogenética e oncohematologia, se negam ainda, mas está melhor. E para a parte neurogenética, que é um pouquinho, que pode esperar um pouco mais, está demorando também, mas acredito que esse ano já houve o melhor, acredito que 25, 26, 27 vai ser melhor. Ok. E se a gente for pensando nesse acesso, quem pode se beneficiar com esse acesso e com o aconselhamento genético? E aí, em termos práticos, um exemplo, a gente quando vai procurar, a gente procura um endocrinologista, talvez, quando tem algum problema endócrino na família, um problema de crescimento, uma criança com problema de crescimento. Quem é que deve procurar o geneticista e fazer esse aconselhamento genético? Bom, geralmente a gente, como eu falei, a gente tem uma ampla gama, né, de patologias que a gente pode abordar. Mas assim, casais que vão ter filhos, tiveram condições de fazer uma avaliação familiar para ver se tem câncer já na família, se já tem neurodivergência na família, se tem alguma doença, mesmo que não seja tão rara, mas uma doença comum que possa fazer um perfil genético. Então, casais,
a crianças que nascem com baixa estatura, que a gente chama congênita, ou com algum tipo de malformação dentária, maloclusão dentária, alteração, crises convulsivas como a epilepsia. Então, estou saindo um pouco aqui da parte concepcional, casais pré-concepção. Durante a gravidez, avaliações de trombofilia, que são testes genéticos que você pode detectar pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Eu tenho trombofilia. Pronto. Você deve ter feito algum tratamento, talvez. Descobri porque... Qual foi o teu fator 5, metileno tetraído fosfatado? MTHFR, esse eu lembro bem. E outro trombo... Pai 4G, 5G. Protombina e tem... Tem, protombina, fator 2. E aí, assim, a minha ginecologista pediu antes de engravidar. Eu nem planejava engravidar. Então, ela solicitou porque a minha avó paterna teve uma embolia do nada. Isso é genética pura. Pois é, e aí ela solicitou. E esse teste que você fatura a protomina é um teste genético, que já está mais popular. Então, e é hematogenética. Isso é hematogenética, tanto que a gente atende muito em conjunto com a hematologia. Como também eu tenho uma área de hemato praticamente vinculada, eu atendo muitas mães em processo de gravidez ou com perdas gestacionais. Então, são as indicações mais populares, casais durante a gravidez com esse problema da trombofilia ou outro. Ao nascimento, a gente avalia, mães que pedem para avaliar para ver se na dismorfologia, o pediatra suspeitou que ele tem um olhinho puxado, será que não é alguma síndrome? Parece uma síndrome de Down, às vezes está menos, mas às vezes uma suspeita de síndrome de Down, a gente vai esclarecer, pede o exame, faz o acompanhamento de desenvolvimento ao longo do primeiro ano de vida, segundo ano de vida. Às vezes a mãe tem um filho já com autismo, aí teve um segundo filho e já quer uma avaliação, porque sabe que quanto mais precoce se faz as indicações de terapias e medicações, a criança melhor pula, né, para a fase de resolução do autismo, do espectro autista, do TDAH, etc. Baixa estatura, como eu falei, às vezes obesidade, em que a gente pode lançar mão de testes, na fase da adolescência, enfim, várias outras circunstâncias hormonais, a parte endócrino genética. E na fase adulta você tem casos de câncer, casos de doenças como anemia falciforme, talassemia. Aí você vai somando, se você pegar uma linha pré-natal, neonatal, até 100 anos, a gente vai ter. Aí vem na parte de etária mais alta, Alzheimer, Parkinson, câncer, entre outras. Aí você vai permeando de acordo com a faixa etária. Embora às vezes você pode pegar, eu peguei uma paciente com 23 anos com câncer de mama, né? Assim como também peguei um mieloma múltiplo com 12 anos. Aí isso a medicina vai tendo essas raridades, mas você tenta meio que selecionar pela faixa etária os problemas. Então, geralmente, quem vai procurar o geneticista vai ou em busca de prevenção, ou em busca do entendimento familiar, ou já com o problema instalado para determinar a origem. Então é mais ou menos esse en passant, né, que a gente tem. O senhor falou aí do histórico familiar, e hoje a gente tem visto cada vez mais casos de doença de Alzheimer. Então, uma família que tem um histórico de doença de Alzheimer, o pai, a mãe teve, pode procurar um aconselhamento para, enfim, investigar? Há sempre essa dúvida, né? Para que eu vou investigar ou não? O que a gente sabe é que quanto mais se investiga, melhor se trata. Se você entende, conhece, vai melhor tratar. Hoje já tem algumas medicações que vão ajudar direta e indiretamente. Mas, como eu falei, tem um painel para câncer de mama, tem um painel para câncer de próstata. Por que eu falo isso? Porque tem um painel para Alzheimer. Isso é importante, porque você consegue fazer prevenções já para os filhos. Sua vida, você na faixa de 30, 40, 50 anos, vai evitar excessos de bebidas alcoólicas ou alguma intoxicação por fumo ou situações de estresse ou alguma coisa que possa gerar algo que possa favorecer o Alzheimer, manobras de terapia ocupacional e medicações. E a gente sabe que a medicina está avançando. Se você faz os testes, quem fez os testes, na hora do tratamento, vai ser os primeiros a se beneficiarem. Então, tem doenças que você fala, para que eu vou saber? Pra quê? Ok, concordo, mas hoje meio que está caindo por terra, porque quanto mais a gente chega nos congressos e nas revisões de literatura, mais informação está chegando. Por exemplo, neurofibromatose já tem tratamento,
Hemofilia B, vai vir terapia gênica. Anemia falciforme, então você vai agir diretamente no gene. Então, se você tem um teste, se o governo, ou se é o plano, ou a seguradora de saúde, você vai estar em primeiro lugar para receber. E já se faz tratamentos alternativos com imunoterapia, com anticorpo monoclonal, que você tem ganhos relativos a isso. E aí, que bom, né? A gente vê aí o avanço, o papel da genética para a saúde. Então, a gente espera aí que um dia, né, saúde pública, saúde coletiva, a gente comece a ver isso com, enfim, com algo maior, assim, para o acesso. Como aconteceu com a oncologia, que era muito restrito, ficava só no hospital, às vezes o hospital privado não tinha oncologia, Isso. Hematologia era só no Hemop, por exemplo, ou nos hemocentros no Brasil. Hoje você vê que eles estão saindo, cada vez mais médicos e outras especialidades já estão entendendo. Antigamente a gente pedia uma eletroforese de proteína, só quem era da parte de genética e hematologia. Hoje o ortopedista, o reumatologista já pede exames, como essa da protrombina no seu caso, e já chega para a gente, olha que legal, já chegou com um exame, só vou complementar com mais alguma coisa, ok? Sempre a gente tem uma coisinha a mais para fazer, às vezes nem todos os exames foram pedidos, mas a gente vai conseguir clarear mais. E já está uma coisa interessante, já estou pegando mães que têm a trombofilia e fiz, doutor, já fiz o teste da minha filha e vim mostrar para o senhor. Não, lógico que numa faixa etária de 5, 10 anos, 15 anos, eu disse, eita mulher, espera um pouquinho, não precisava ser tão rápido que ainda, mas foi bom. E aí a gente detectamos, por quê? A mãe, se ela vai precisar de um apendicite, uma cirurgia, quem tem trombofilia tem as recomendações. Eu digo a verdade. Então você acaba que legal que a própria população começa a tomar iniciativa. Às vezes, olha, eu trouxe logo que eu tenho anemia falciforme, eu queria ver se meu filho vai ter o traço. O teste do pezinho não deixa de ser já um exame genético inicial que todo mundo está fazendo. Antigamente a gente não tinha teste do pezinho. Hoje, praticamente é raro você perguntar para um familiar, mãe, nasceu. Uma das primeiras perguntas, como é que foi o parto cesariano, apigar, fez o teste do pezinho? 99% disso fiz, está aqui, trouxe para o senhor. Então o teste pezinho já quando a gente vê tireoidismo, a parte de hipotireoidismo. E tem os ampliados também, né? Os testes ampliados. Geral, né? A gente já tem um teste pezinho que você salva muita gente ali com G6PD, com doenças 5, 6, 7, 8 doenças que às vezes passa batido e ia ter um problema lá na frente e você, opa. Aí eu até cito o teste pezinho, olha, você não quer fazer o teste, mas veja o teste pezinho, como é importante que toda criança no Brasil por lei tem que fazer. Essa versão ampliada, me corrija se eu estiver enganada. Nessa versão ampliada do teste do pezinho, tem uma parte aí que faz a investigação de AME? Olha, salvo engano, em alguns casos sim, mas ainda não é totalmente sedimentado, não. Tem alguns lugares que sim. Agora, sobre esse aqui tem algo interessante. Talvez o sonho da gente trabalhar nessa área de crianças seria o Baby DNA, né? Que um estado americano instituiu em que a criança faça um teste do pezinho com DNA, em que você faz 1000 doenças por DNA. Porque o teste do pezinho é um teste indireto. Então, mesmo que vai fazer para algumas doenças como a AME, por exemplo, às vezes você vai usar meios indiretos, porque é um exame, às vezes, de filtro. É um exame que existe especificidade e a gente tem testes que são feitos de maneira mais indireta para você fazer uma triagem. Então o teste do pezinho é para a gente dar uma olhada, como se a gente sobrevoasse rapidamente, olha, tem uma fumacinha ali, vamos ali. E às vezes dá negativo. Então é mais como uma triagem, para não deixar passar batido tudo, né? Tem a sensibilidade e especificidade. Então é um teste que tem uma sensibilidade, mas a gente, para cair mais específico, tem que ir para algo depois mais a fundo. O sonho da gente é esse teste Baby DNA, onde a gente já entra com o DNA na saída, ou seja, nasceu, com 2, 3 dias de vida a gente ter esse resultado, ou alguns dias depois, onde você já entra com doenças que possam ser tratadas, né? Ou não, porque existe o teste de doenças raras tratadas ou não, ou doenças comuns tratadas ou não, mas você já detecta e você alinha a criança já para esse tratamento. Então você vai ter adultos mais saudáveis, adolescentes e até uma primeira infância ou segunda infância mais livres de problema. Então, o teste ampliado é muito bom, não tem acesso a todo mundo porque ele é à parte, mas é também um sonho. Mas aí eu pulo para esse que aí envolve o AME, que é o Baby DNA, que aí já tem AME,
aí entra várias doenças e até alguma coisa oncológica também. Então é fantástico porque você consegue entrar para uma categoria das doenças realmente mais sérias e com DNA. E o DNA é algo assim categórico, em que você realmente detecta a mutação e aí você tem certeza do diagnóstico. O teste pezinho ainda é algo de predição, para você tentar enxergar. Ok. E a gente sabe que o teste do pezinho é feito com um furozinho, né, lá no pé. E os testes genéticos a gente pode fazer de diversas maneiras, essa coleta, né? Pode fazer por sangue e o que mais? Saliva. O laboratório às vezes determina. Muitas vezes eu peço para os pacientes perguntam como é que é feito o exame. Eu digo, olha, fica muito a critério do laboratório, o laboratório tem sua metodologia, mas eu gosto muito do sangue, tá? Agora, hoje, por saliva, por exemplo, criança às vezes é difícil pegar acesso, criança, as dificuldades, eu trabalhei em UTI pediátrica, às vezes é difícil. Então, hoje a possibilidade, essa semana colhi 3 pacientes para estudo de baixa estatura, que tem um painel também de baixa estatura, onde a gente vê displasias ósseas ou não, e aí eu faço 10, pego um cotonete, logicamente o cotonete do laboratório embebido num líquido especial para extração do DNA, você passa 10 vezes aqui na bochechinha do lado esquerdo e 10 vezes na bochechinha do lado direito, e coloca, faz 15 vezes o balanço do tubinho e manda para o laboratório e vai extrair o DNA. Então, hoje o mais popular, eu diria que seria o sangue e a saliva. A discutir. Eu acredito que com o andar da carruagem a saliva vai ser cada vez mais apurada e mais, digamos assim, popular, porque é muito fácil, porque você tem adultos que às vezes preferem, e criança que naturalmente você expõe ou não impõe, né, um trauma maior. Então, saliva. Agora, você pode ter cabelo, pele, por exemplo, material de aborto. Muitas mães, aqui no Brasil, é um erro, não vou dizer que foi região Nordeste, não vou ser tão sectário assim, mas até em São Paulo, menos. E no Sudeste, Sul, menos. Mas no Brasil, às vezes, aborta-se em hospital e o próprio médico não pede o estudo do material abortado. Porque às vezes você pode estar ali diante de uma solução para a futura gravidez. Então, às vezes, eu tive mães que abortaram 3, 4, 5 vezes e em nenhum momento o médico pediu, não, olha, quando você for abortar, separe o materialzinho, a gente dá o recipiente, coloca em soro fisiológico, enfim, isso é uma orientação que eu tenho, e traga para a gente enviar, porque a partir dali eu posso detectar um problema no seu marido, que pode estar tendo uma repetição de algo, você, e evita uma gravidez, porque não tem coisa pior do que uma perda, 2 perdas, 3 perdas, uma expectativa em torno, às vezes, de chegar na 6ª semana, 7ª semana de gravidez, ou até 7º mês, e você não tem uma solução, não encontra, porque às vezes não é tudo que você consegue com o pai e a mãe resolver, com os testes deles. Então é interessante a gente ver que material de aborto, pele, estudo às vezes do câncer, na próprio material em que a gente pode fazer o que é somático, o que é germinativo. Então assim, tem várias peças teciduais, né? A gente tem vários tecidos no organismo e que podem ser levantado DNA. Mas o mais popular para eletivamente falando, principalmente hematogenética, oncogenética, neurogenética, genética propriamente dito, saliva e sangue. Que bom. Eu já ia concluir aqui, porque a gente está já com o tempo já chegando ao final, mas eu não perguntei sobre a nutrigenômica, que hoje vem sendo tão falada aí e que promete aí também para os pacientes de forma ampla, né, geral. Agora a gente tem que separar um pouquinho, às vezes, algumas coisas que ficam muito na mídia sensacionalista e o que é a mídia científica correta. Então, às vezes não tem sim, acho que tudo, a gente é o que a gente come, e tem sim o que a gente pode viabilizar a melhoria de genes, ok, mas eu acho que fica numa parte que a gente tem que estar muito atento à parte científica do que é a nutrigenômica. É um assunto ainda novo, é um assunto ainda polêmico, que envolve, às vezes, muita parte da endocrinologia, que os conselhos têm pedido para a gente ter muito cuidado, como tem sido a parte de hormônios, chip, essas coisas, a gente tem que ter muito cuidado do que é uma coisa de moda e de uma coisa científica perene. Então a nutrigenômica vem para somar,
é importante. Eu acho que a terapia hoje tudo voltada para isso é importante, mas a gente vai ter que separar um pouquinho. É um assunto que daria outro videocast, Com podcast, certeza. daria livros, mas é um assunto que a gente, nesse momento, que eu acho que o recado é separar o que é moda, o que é superficial, o que é futilidade, para alguma coisa realmente que é, não estou dizendo concreta, e que possa ser de solução, né? Porque o que a gente quer realmente é a resolução, o melhor, e não ter algo mais, digamos, superficial e mais que não tem embasamento científico. Ok. Doutor Rodrigo, agradeço bastante aí. Uma conversa, nem senti o tempo passar, né? Foi. Mas é essencial aí tirar as nossas dúvidas, É, esclarecer. E é um tema que a gente vai ouvir falar cada vez mais, dada aí a importância e a disseminação para a população. Agradeço bastante. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, já por tudo que a gente já tinha conversado, e também adoro jornalismo, sou louco por jornalismo, eu tenho na veia, eu acho que é porque a família Florence toda dorme com um radinho embaixo do travesseiro, porque a gente ouve notícia 24 horas, né? E tá aqui num ambiente que a Rádio Jornal é ímpar, acho que é para mim uma honra poder falar de genética médica. Muito obrigada. Agradeço também a você que está aqui nos acompanhando. Esse episódio ele fica disponível aí por completo. Se você não conseguiu, chegou agora, pegou só um pedacinho, ele fica disponível aqui no JC Play. E também a gente faz aí divulgação, a gente faz cortes no nosso Instagram, JCPE. Muito obrigada, a gente se encontra na próxima quarta-feira.